Olá a todos, estamos nas nossas comemorações do 25 de Abril, estamos a dar destaque a esta obra e vamos agora ler-vos a parte que fala do assalto ao paquete Santa Maria. Salazar, por finais de janeiro de 1961, tem as atenções centradas numa remodelação governamental. Na noite de 23 de janeiro, recebe no gabinete de trabalho, em São Bento, uma das eminências pardas do regime, Luís Supico Pinto, com quem troca impressões sobre os ministros que devem sair. Conversam quando toca ao telefone. Salazar, como é seu hábito, atende. É o ministro da Presidência, Pedro Teotónio Pereira, que pede licença ao presidente do Conselho para falar com Supico Pinto. Quando desliga, Supico, lívido, comunica a Salazar que um comando revolucionário tomara de assalto o paquete Santa Maria em pleno mar das Caraíbas. Salazar faz um brevíssimo comentário e rapidamente retoma o fio à conversa inicial. Desculpe, não foi para tratar disto que aqui veio, nem era este o tema que nos ocupava. Ora, Luís Supico dizia que não voltaram a falar do Santa Maria nessa noite. O assalto ao paquete é um duro golpe para o regime e apaixona a opinião pública nas semanas seguintes. A ação, Operação Dulcinea, é executada pelo Diretório Revolucionário Ibérico da Libertação, DRIL, organização que une o Movimento Nacional Independente, MNI, de Humberto Delgado, e Henrique Galvão, a um grupo de comunistas e anarquistas galegos. A operação é comandada por Galvão e Jorge Sotomayor, ex-oficial da Marinha Mercante espanhola. Os revolucionários têm como primeiro objetivo navegar rumo à ilha de Fernando Pó, uma possessão espanhola no Golfo da Guiné, defendida por uma escassa guarnição militar, onde os espanhóis desembarcariam para continuarem a luta contra o regime fascista. O navio seguiria depois para Angola. Os revolucionários portugueses tomavam Luanda e formavam um governo provisório que esperava Galvão concitaria apoios internacionais contra a ditadura de Salazar. O navio é tomado no dia 22, domingo, entre Curaçao e Miami. 2 oficiais do Santa Maria são atingidos a tiro. João Nascimento Costa morre, outro fica ferido. O nome do paquete passa a ser Santa Maria Liberdade. Na manhã seguinte, os revolucionários são confrontados pelo médico de bordo com uma contrariedade. O ferido e um passageiro doente necessitam de cuidados que ele não pode dispensar. A solução é deixá-los em Santa Lúcia, mas isso comprometeria a operação. O navio seria descoberto e os revolucionários deixariam de contar com o efeito surpresa para a tomada de Fernando Pó e de Luanda. Galvão e Sotomayor optam por largar o ferido e o doente numa lancha a motor, com um médico e um tripulante, ao largo de Santa Lúcia. Ao princípio da noite, a notícia do assalto ao Santa Maria chega a Lisboa. Só no dia seguinte, o governo português reage e tenta que os Estados Unidos e Inglaterra tratem o caso como pirataria no mar. No dia 23, o ministro da Defesa, general Botelho Muniz, envia telegrama aos comandos militares sobre o assalto ao navio. Teve-se informação, paquete português Santa Maria foi assaltado em 22, corrente, no mar Venezuela, por indivíduos fortemente armados, tendo assassinado membros de tripulação e tomado conta do navio. Julga-se que este assalto foi executado por elementos nacionais e estrangeiros. Deve tratar-se de tentativa golpe-força com agitadores vindos das Antilhas e dirigido contra algumas parcelas de território português. Torna-se necessário tomar todas as precauções, acordo governador, fim evitar surpresa de um desembarque e ataque armado
e manter ordem província. Botelho Muniz volta no dia seguinte a telegrafar aos comandos militares. Até este momento não foi possível localizar o Santa Maria. São de admitir as seguintes hipóteses: apresamento do navio, arribar a um porto do continente americano, arribar porto de umas repúblicas africanas ou tentativa de desembarque em qualquer província portuguesa da costa do Atlântico ou ilhas adjacentes. Necessário severas medidas de precaução. Previsto reforço na base das Lajes com 2 aviões PV-2 e do arquipélago da Madeira com um navio patrulha. Apenas a 23 de janeiro, 3 dias depois de ter sido tomado, o paquete é localizado por um avião militar norte-americano. Os Estados Unidos e Inglaterra enviam navios de guerra para a zona. Salazar pretende que o assunto seja tratado como um criminoso de pirataria. Mas nem os EUA nem a Inglaterra parecem acolher a tese do governo português. John Kennedy, que tomara posse como presidente dos Estados Unidos, declara: não dei instruções para a abordagem do navio. Salazar fica furioso. Henrique Galvão, descoberto o navio, começa a discutir a rendição com o almirante norte-americano Alan Smith, que a 31 de janeiro aceita ir a bordo. Isto é um sinal claro de que os Estados Unidos, ao contrário do que reclama Salazar, entendem a tomada do navio como uma ação política ilegítima contra a ditadura. Ainda nesse dia, Dominique Lapierre, repórter da revista Paris Match, salta de paraquedas sobre o navio, falha o alvo, cai na água, mas é reconhecido, são e salvo. Será o único jornalista a bordo. O Santa Maria navega para a costa brasileira e no dia 1 fundeia ao largo do Recife. Humberto Delgado vai a bordo. Está indignado com Henrique Galvão, lamenta o facto de o navio ter rumado ao Brasil e pretende que Galvão continue a navegar rumo a Angola, como estava determinado, e a iniciar a luta contra o regime. Mas Galvão não se acha em condições para prosseguir com a Operação Dulcineia. A tripulação do transatlântico não aderiu à causa, faltam alimentos e água a bordo, não têm armas. Admite continuar se Humberto Delgado conseguir dinheiro para contratar tripulantes e comprar armamento. O general está desolado. A operação é um fracasso. Galvão, pelo contrário, está convencido do êxito. A ditadura de Salazar acaba de ser humilhada tanto pelos Estados Unidos como pela Inglaterra. O novo presidente do Brasil, Jânio Quadros, que tomara posse na véspera, apoia a causa revolucionária. Henrique Galvão, em nome dos revolucionários, começa a discutir com as autoridades brasileiras e as condições de rendição e do desembarque dos passageiros. O caso tem repercussão internacional. Salazar vê gorada a pretensão de que os revolucionários sejam tratados como piratas. Pelo contrário, a operação é reconhecida pelos Estados Unidos e Inglaterra como um legítimo ato político contra a ditadura. O governo brasileiro de Júlio Quadros aceita a rendição dos assaltantes a 2 de fevereiro e concede-lhes asilo político. O navio, entregue ao seu legítimo capitão e restituído à soberania portuguesa, inicia a viagem para Lisboa. Chega ao Tejo, dia 16. O governo consegue transformar em vitória a derrota do Santa Maria. A chegada do navio, segundo o Diário da Manhã, o jornal do regime, é presenciada por multidões que se estendiam desde Belém, desde mais longe, até à doca onde o Santa Maria ia atracar, em Alcântara. Salazar fala ao país. O Santa Maria está conosco. Obrigado, portugueses.